Olá, eu sou Glaucio Dias, consultor empresarial, e hoje aqui no Darama Entrevista conversaremos com a Meirylane Altrader Varela. Ela que é carinhosamente chamada por Meire, esteticista de formação, está na clínica Darama há aproximadamente 4 anos, é casada com o Felipe e mãe das lindas Cecília e Analice. Seja bem-vinda, Meire, aí no nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada. Meire, vamos começar um pouquinho pela parte pessoal. Você falou que sua família é do Paraná. Você já está no Rio aqui há aproximadamente 5 anos, é isso? Isso. Me diz uma coisa, você contou, para minha surpresa, né? Eu achava que você de fato era do Paraná. E você, pouco antes da gente iniciar essa conversa, você me diz que é natural de Rondônia. Conta um pouquinho pra gente como é essa história, né? Então, todo mundo se espanta. Porque eu falo que eu sou do Sul e eu sou de Santa Catarina e pronto. Mas na época o meu avô e o meu pai trabalhavam com madeireira. Então eles iam para Rondônia para buscar madeira. E numa dessas viagens, eu não sei porquê, minha mãe foi junto e eu acabei nascendo lá. Mas eu fui lá só para nascer. Eu nunca mais nem voltei. Percebe que o seu sotaque é totalmente de Rondônia, né? As meninas vão ficar super surpresas, porque todo mundo acha que você nasceu no Paraná. Que eu nasci, não. Foi um erro de percurso ali, mas era para ser paranaense, né? Como os meus irmãos, mas por um acaso fui nascer em Rondônia. Então seus irmãos são paranaenses, você nasceu em Rondônia, mas foi criada em Santa Catarina. Fui criada em Joinville. Eu passei a maior parte da minha vida, né, em Joinville. Conta pra gente, Meire, como é que foi o tempo que você falou que morou um pouquinho em algumas cidades, né? Você nasceu em Rondônia, voltou pro Paraná. Fiquei ali, acho que até uns 4 anos mais ou menos. Aí fui para Joinville, fiquei ali algum tempinho e voltei para o Paraná para morar com a minha avó. E aí de lá eu só saí quando eu estava com entre 8 e 9 anos, que daí eu voltei para Joinville e de lá não saí mais. Quer dizer, saí, mas a minha terra é lá. Falaremos sobre isso também. Mas conta pra gente. O Sul tem uma colônia não só de alemães, né, mas italianos, enfim. Tem uma turma da Europa que aterrissou e colonizou ali a parte do Sul. Você tem alguma ligação com algum desses países? A minha raiz é alemã, né? O meu avô era alemão. E aí a gente tem esse pezinho aí na Alemanha. Nossa, hein? Mas então todos lá falam alemão? Não. Infelizmente não. Gostaria muito de que isso fosse uma cultura da família de falar alemão, mas não. Mas alguém na família fala? As pessoas costumam se encontrar? Como é que é isso? Então, a gente descobriu uma parte da família do meu avô, logo, claro, depois que ele faleceu, e aquela parte da família, que é mais naturalizada lá pro Rio Grande do Sul, eles falam alemão. Então, entre eles é só alemão. Ou seja, quando reúne toda a família, a turma que não fala alemão não participa da conversa. Tem que ter tradutor para você ter alguma coisa ali, mas a maioria deles, principalmente os mais velhos, eles falam só alemão. Tá. Tem alguma coisa que vocês têm como ligação com essa parte alemã na família? Algum tipo de hábito, alguma cultura, algum tipo de comida? Tem isso na família de vocês ou não? Ou isso realmente ficou mais na parte dos seus avós? Eu acho que ficou mais pela parte dos avós, porque a única coisa assim que a gente pode dizer que a gente gosta da cultura alemã, que eu lembre, é a chimia. Chimia? O que é chimia? Chimia é uma batida de ovo com açúcar quente que a gente passa no pão. Então a chimia e o próprio chucrute, né? Então, assim, as duas coisas que têm ligação com a cultura alemã seriam essas duas que eu cresci, né,
comendo chimia no pão. Meu Deus. Mas hoje em dia, eles falam que a chimia é a geleia, que aqui chama ela geleia. Lá muitos alemães ainda chamam chimia, mas aí não é o mesmo preparo, seria a geleia normal, assim. Ou seja, seria já mais mais para a parte industrializada da geleia, imagino eu. Mas a chimia é feita em casa, feito na hora, né? Na hora do café da manhã, você vai lá, aquece o leite, bate o ovo, coloca açúcar, canela, um monte de coisa lá. E pra você que passar bomba, hein? É gostoso, por mais que você olhe assim e fale assim, não, eu não vou comer. Se você comer, você vai querer mais. Já fez com as suas crianças? Não vou comer. Só de olhar, vou dizer, não vou comer. E me diz uma coisa, Meire, essa parte também de você estar em outros lugares, você me contou que você passou uma temporada também em Portugal, na Europa. Como é que foi isso? Você chegou a ir lá visitar o pessoal, né, dos seus antepassados, dos seus avós na Alemanha, ou não? Ficou mesmo ali para a parte de Portugal, Espanha, enfim, aquela região. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu, até pelo meu próprio nascimento, eu acho que eu sou meio nômade, né? Então eu nasci lá no norte, fui para o sul e depois fui para a Europa. E eu fiquei essa parte, mas fiquei mais em Portugal. Claro, eu visitei alguns outros países, né? Fui para a Espanha, fui para a França, mas na Alemanha elas estavam nos planos, mas não chegou a se concretizar. Tá. E como é que foi isso, esse processo assim, decidiu ir para Portugal? Isso tem quanto tempo você... Isso foi... Eu tinha apenas 18 anos. Com 18 anos a gente quer ganhar o mundo. Foi ontem. Na realidade, eu tinha terminado o segundo grau e eu queria fazer coisas novas. E na época tinha um namorado e ele falou assim, vamos para Portugal, ou vamos para os Estados... Não, na realidade ele falou para ir para os Estados Unidos. Aí eu falei assim, mas vai ter que aprender inglês para ir para lá e não sei o quê. Então vamos para Portugal. Eu falei assim, bora. Eu fiz os 18 anos, tiramos tudo e aí encontramos uma amiga minha louca no meio do caminho, bora nós três. E fomos os três com a cara e a coragem. E como é que foi isso? Ficou com ele com esse namorado até o final desse processo ou não? Pela metade. Como é que foi isso, Meire? Como assim pela metade? Pela metade, porque na realidade eu morei lá 4 anos, mas eu fiquei 2 anos, voltei pro Brasil, e aí é onde que se desfez o relacionamento, e aí voltei novamente no mesmo ano, voltei e fiquei mais 2 anos. Então foi pelo meio do caminho mesmo, e a gente tinha um trabalho assim muito... conflitante, assim, a gente ficava juntos 24 horas por dia e não dá certo. Não, né? Com certeza, imagina que não é nada fácil. Mas vocês então trabalharam no mesmo local? Trabalhávamos no mesmo local. E, enfim, você falou que foi 2 vezes, né? E nessa segunda vez você já ficou lá sozinha, né? Já fui sozinha. E como é que foi isso? Por que decidiu voltar? Como é que foi esse processo de volta para o Brasil? Na época eu tinha viajado para a França e na época estava um surto de H1N1 e eu acabei voltando da França, eu acabei ficando, né, peguei o H1N1, fiquei muito mal, ia morrer, não sabia do que, pensando que era só uma gripe. Na verdade, eu acho que essa foi a primeira pandemia, foi a né? primeira. Isso foi falado lá, que era uma pandemia? Muita Como é coisa. Que foi? Era como se fosse a pandemia que se ocorreu aqui no Brasil, que a gente presenciou. Isso. Né? Mas os mesmos sintomas de gripe, tudo, e eu passando muito mal. E aí, nisso, quando eu voltei da França, eu fui visitar uns colegas que trabalhavam comigo e um ficou doente. Eu me curei em casa com remédio, não fui para pronto-socorro, para hospital. Já ele não, ele já foi para o pronto-socorro e aí quando ele começou a falar, comecei há tanto tempo, aí a médica perguntando se ele tinha viajado, ele falou assim, não, eu não viajei, mas a minha amiga viajou para a França. Pronto, já e foi muito no engraçado, porque ele contando, ele falou assim, gente, eu me senti um extraterrestre,
que a mulher abriu a porta, falou código não sei das quantas, e foi um alvoroço no hospital. Temos todo um mundo EPI. colocando máscara, botando EPI, não sei o quê. E aí começaram a vir atrás de mim, porque até então eu era culpada, né? Foi caçada na Europa. Fui caçada, mandaram uma ambulância, na época eu morava no Algarve, me mandaram uma ambulância me buscar em casa. E me mandaram para um hospital já pronto para receber esses tipos de infectados, né? E aí eu fiquei lá 3 dias totalmente isolada. Nossa. Era uma coisa assim meio de louco, assim. Tinha uma portinha onde que os médicos entravam e saía uma fumaça meio assim desinfectante para poder entrar no quarto. E eu já tava boa. Eu fui pro hospital quando eu tava boa. Nossa. E falavam comigo por um microfone e tudo. E na saída me deram uma máscara e falaram assim, é tua responsabilidade usar ou não a máscara. Se a tua consciência te livra de que outras pessoas possam pegar isso e possam morrer, por sua causa, o problema é seu. Tchau, até logo. Nossa, depois dessa recomendação, como é que fica sem máscara? E aí eu fiquei assim com muita vergonha, porque eu peguei o trem de Lisboa pro Algarve novamente, com a máscara, e todo mundo meio que me olhando. E eu falei assim, Jesus do céu, ou seja, era um sinônimo de que faço? alguém que você foi infectada, né? Que porque eu não era tava comum. doente, porque não era, na época, você poderia até ver alguns japoneses, alguns chineses de máscara, mas, né, Sim, não claro. era cultura, então tem alguma coisa errada. Só joguei o casaco por cima e fui embora pra casa, e seja lá o que Deus quiser. Mas aí ficou todo mundo bem. Nossa, que loucura. E nisso a minha mãe ficou lá, né? Se você morrer aí, onde que eu vou te encontrar? Como que eu vou te trazer? Eu não sei o que, volta pra casa, você tá muito tempo fora de casa, não sei o que. E aí eu acabei voltando. Ou seja, diante desse apelo emocional, né, desesperador Tipo da assim, mamãe. vem como é que não agora. volta, né? Aí voltei, mas voltei já com intenção de voltar novamente, mas acabei ficando por aqui mesmo. Aí tá aí até hoje, né? Me diz uma coisa, Meire, você também falou que teve uma experiência com vinhos, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa passagem pelo mundo dos vinhos, enfim? Então, quando eu voltei de Portugal, eu queria estudar, porque eu queria estudar alguma coisa, e eu, como em Portugal eu trabalhei bastante com restaurante e gostava de vinho, eu resolvi fazer um curso no Senac, que eles estavam oferecendo gratuito de bartender. Uhum. E aí eu me interessei, fui lá, me inscrevi, eram 4 meses de curso. E aí eu fui fazendo esse curso e quem patrocinava era uma distribuidora de bebidas e comidas, né? De alimentos. E eles tinham uma adega, eles tinham, ainda tem, e uma adega linda, maravilhosa, e aí eles levaram a gente lá para conhecer, eu fiquei encantada. E como eu na época só tinha experiência como garçonete, né, com servir, coisa assim, eu me inscrevi para uma vaga de garçonete no wine bar, que durante o dia tinha adega como loja e à noite se fazia esse wine bar com todos os, tipo um bistrozinho, né, com todos os vinhos. E nisso eu comecei aí a trabalhar e logo depois eu saí do wine bar e fui para a loja. E aí eu fiquei lá acho que uns 3 anos e pouquinho também. E era melhor o wine bar ou a loja? O que você achava melhor? Eu gostava mais da loja, porque o wine bar era bem trabalhoso, né? E a gente não podia beber. E aí Parte na ruim, loja, né? Trabalhar na com loja, vinho, na adega. na loja a gente podia beber. Então era o melhor trabalho que eu já tive na minha vida, porque o único que me... Mas como assim na loja você podia beber? Conta isso melhor pra nós. Porque a gente, porque toda segunda-feira era dia de degustação. Então os representantes de vinho traziam rótulos pra gente experimentar, pra gente poder até vender. Claro. Né? Esse aqui eu experimentei, esse daqui vai ser melhor pra isso, pra aquilo. E aí segunda-feira, enquanto todo mundo tava chorando, acordando pra ir trabalhar, eu tava super feliz, porque era dia de tomar vinho, de degustação. Então assim, era o melhor trabalho, né? Segunda-feira de degustação, a gente podia beber, então. Ou seja, para você beber e trabalho era o meu trabalho. Para você segunda-feira era um dia maravilhoso. Era maravilhoso. Era um happy hour.
E vamos lá, aproveitando até essa oportunidade, né, desse conhecimento que você teve, o que você recomenda para as pessoas, para as mulheres, por exemplo, que estão começando agora e querem iniciar no mundo do vinho? O que você recomenda de tipo de vinho, fruto, de uva, enfim? O que você recomenda por onde elas começarem num vinho provavelmente um pouquinho mais leve, né? Já que, para quem não conhece, às vezes, vinho amarga, esse vinho... Isso, mas aí tem toda uma estrutura, né, do próprio vinho. Mas eu sempre recomendo começar pelo Pinot Noir, que é uma uva mais leve, mais arredondada, então a gente consegue degustar melhor ela. E começando pelo Pinot Noir, abre as portas, né, para vinhos mais fortes. Bem, Meire, enfim, você teve toda essa experiência de lá, família do Sul, e já tem algum tempo que você está aqui no Rio de Janeiro. O que mais que você sente falta da vida do Sul com a vida que aqui tem no Rio de Janeiro? Sinto falta do frio. Com certeza. Agora tá mais gostosinho, verdade. Embora para carioca 24 graus é motivo para botar um baita de um casaco bem pesado, né? Verdade. Mas eu sinto falta mais do frio, aquele frio mesmo de arrebentar a boca. Ai, que horror! É uma das coisas que eu sinto falta. Sinto falta do chineque, que não tem aqui. Do quê? Sinto falta do pinhão. Do quê? Do chineque? Chineque. Chineque é um pãozinho alemão, de origem alemã. Cara, só tem Joinville. É mesmo? E quem encontra em outros estados, o pãozinho simplesmente está descrito como pão doce. Isso é um absurdo. Isso tinha que ser um patrimônio cultural da cidade. E é um patrimônio cultural da cidade. Tem festivais de chineque de todos os sabores. Olha só. Encontros. E não tem uma padaria que não tenha chineque. E não tem nada parecido aqui no Rio de Janeiro. A gente já encontrou algumas coisas mais que chegam, mas a massa, ela é diferente. Ela é feita diferente. E você não conseguiu fazer aqui, por exemplo, ou não? Ou é mas mais aí complicado? Eu não herdou isso da família. Não. A cozinha acho que não é o meu forte. E o pinhão? O pinhão talvez seja mais fácil. Pinhão, né? a gente já encontrou por aqui, mas eu não sei porquê, não parece igual. Então todo mundo que vai em época de frio pro sul traz uns 5, 10 quilos de pinhão pra cá, porque se encontra até na serra, tudo, mas o gosto é diferente. Eu não sei se provavelmente deve ser por causa do clima. Acho que clima, solo, enfim, assim deve interferir. Mas o pinhão, o bom é o do sul, não adianta. É mesmo. E me diz uma coisa, eu já tive oportunidade de estar no Paraná e lá tem uma região que tem uma linguiça que é muito específica lá daquela região, que o pessoal até chama, não sei se você lembra. É linguiça Blumenau. Linguiça Blumenau. A o que tem de diferente na linguiça Blumenau? É especiarias. Especiarias, o corte a carne usada, mas é diferente por causa do tempero. Então, você, enfim, toda uma história de sul, viajando para outros lados, enfim, sua família toda é da parte sul, como você falou, do Paraná, Santa Catarina, e você já está há algum tempo aqui no Rio. O que você gosta daqui no Rio? O que para você é legal no Rio que você não tinha ou não era muito comum de você ter lá no Sul? Eu acho que o estilo do carioca de mais largado, mais despojado, porque lá no sul você sai todo emperequetado. Para você ir na padaria, você sai todo emperequetado. E aqui não, aqui você bota o chinelo, um shortinho, uma blusinha, você vai para qualquer lugar. Então essa parte mais despojada eu gosto do Rio. Realmente o carioca tem esse jeito mais despojado, descontraído. Na verdade, até mais leve, né? Chega a ser mais leve. Você não se incomodar muito com a responsabilidade, dizer assim, vou trabalhar. Não, deixa que tenho minha hora de lazer. É que eu acho assim, eu trabalhei um tempo também em São Paulo, né? E uma das coisas que eu vejo de diferente é que o carioca, não que ele não trabalhe, né? Óbvio, trabalha tanto quanto os outras regiões.
mas a integração dele com a cidade, essa vivência, ou seja, é diferente. Termina o trabalho, a pessoa tá de boa, vamos bater um papo. Não, enfim, happy hour. É uma coisa muito interessante, né? Que eu percebia quando eu trabalhei em São Paulo durante um bom tempo. O que acontecia? A gente saía do trabalho, do escritório, e continuava falando de trabalho. Aqui o carioca sai do trabalho, a última coisa que ele quer falar é de trabalho. Vamos falar de futebol, do final de semana, ele praia, enfim. O assunto muda completamente, né? Isso é uma diferença que eu também pude perceber. Por sair daqui, pra mim era normal assim aqui, né? Mas aí... E o jeito carioca de brigar, né? Que na realidade não tá brigando, tá falando normal, você acha que tá quebrando pau. Aí você fica assim, meu Deus, vão se matar. Não, porra, tá tudo certo, melhores amigos de infância. Bem, isso é o jeito carioca de ser, né? Agora, entrando na parte da estética, Meire, você, como que foi? Como que se deu essa entrada sua na estética, né? Você falou que teve uma formação de vinho e, enfim, eu te conheci aqui na estética, né? Como é que foi essa entrada na estética? É o apelo emocional da mamãe de novo, né? Porque a minha mãe é cabeleireira e ela tava com o salão dela e ela começou a falar assim, vai fazer um curso de estética pra você trabalhar aqui comigo, e não sei o quê. E eu já ajudava no salão, né? Vai fazer um curso de estética, de massagem, uma coisa dessa, porque mesmo se você não tiver oportunidade na vida, você... esteticista e massoterapeuta sempre vai ter trabalho. Isso é verdade. E aí eu comecei a fazer. Eu estava no tempo ainda na adega, saí da adega para ingressar no mundo da estética. E foi minha mãe que me orientou, porque antes eu sempre quis fazer era turismo e hotelaria. Olha só. Totalmente diferente, porque queria viajar, né? Vamos lá, e como é que foi isso, né? Você se identificou logo de imediato? Como é que foi essa interação com a estética, né? A primeira parte de teoria, achei bem complicado no começo, mas a hora que começou a passar para as práticas, assim, aonde que eu fui me identificando. Que eu fui gostando, que eu fui criando aquele prazer, né, de estar aprendendo aquilo e poder ajudar as outras pessoas, assim, do meu modo, né, com a estética. E na região lá, eu não sei, acho que você tinha comentado que lá tinha uma formação bem diferenciada, específica. Isso, enfim. Eu me formei numa escola que só formava esteticista e massoterapeuta. Hoje, com essa coisa de online, cursos online, já abriu uma grade, um leque de cursos, né? Mas os presenciais, antigamente, era de estética e massoterapia. Então, era a referência, né? Joinville era a escola do Irei. E você foi trabalhar direto com a sua mãe ou não? Ou foi trabalhar em outros lugares? Como é que foi isso? Uma vez que se formou, como é que você começou a meter a mão na massa? Foi no salão da minha mãe. Lá no próprio salão da sua mãe. Eu fiz lá aquela salinha, como todo esteticista começa, faz aquela salinha, maca. E aí você vai começando a atender e vai se aperfeiçoando, Foi ali mesmo. Depois passei para alguns outros estabelecimentos, até outros salões maiores, continuava com a minha mãe, mas dividia com outros salões. E foi assim, eu comecei a trabalhar mesmo em salão de beleza. Que legal. Você também tinha comentado que em algum momento você também deu aula na área da estética, né? Conta pra nós, como é que foi isso? Eu trabalhei com 2 professores, né? Um é fisioterapeuta osteopata e a outra é fisioterapeuta dermatofuncional. E aí, eu trabalhando com os dois, essa professora ela era coordenadora dos cursos técnicos da ProRim. E aí, ela achou que eu seria capaz de poder ensinar o que eu já sabia. E aí eu comecei dando as aulas de limpeza de pele e drenagem linfática.
E como é que foi? Você gostou? Foi uma experiência legal? Foi aterrorizante. O primeiro dia foi horrível. Por quê? Gente do céu, é só de tentar, me dá até calafrio, gente. Porque assim, ela sentou comigo, eu expliquei, né, toda a grade, tudo, aquelas coisas assim mais formais, né, que eu tinha que passar. Mas assim, não me explicou, oratória zero. sem estrutura nenhuma para dar aula, enfim. E eu lembro que no meu primeiro dia eu dei aula do dia no primeiro período. E aí eu saí pra ela e eu falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Eu quero fugir. Ela, não, calma aí, não, vamos fazendo assim. E assim ela foi me orientando. E depois ficou mais prazeroso. Claro, imagino. Depois eu também gostei muito da experiência de poder ensinar o que eu já sabia. E foi muito gratificante. Eu gostei dizem bastante. também que quando você ensina, você aprende duas vezes. Aprende né? duas, então, com certeza. Até a própria troca com os alunos, né? Que acaba perguntando coisas que te obriga também a aprofundar mais nos assuntos, enfim. E, Meire, me diz uma coisa, como é que você foi parar, como que você chegou até a Darama, enfim, como é que foi esse processo? Eu imagino, você chegou ao Rio e precisava trabalhar. Eu não sei se a Darama foi a primeira empresa, como é que foi isso? Quando eu vim para o Rio, eu estava com a Cecília, recém-nascida, ela tinha cerca de 2 meses mais ou menos, e aí eu só poderia trabalhar meio período, né? Então eu dei uma de KFC, né, chinesa, montei uma barraquinha de frango frito e fiquei ali mais ou menos uns 6 meses. Só que não deu, até por causa do local, por uma série de coisas não deu certo. E aí eu falei assim, bem, aqui eu não vou conseguir nada para me poder, né, sustentar dignamente, então eu vou para Niterói. E aí quando eu vim para Niterói, fiz um maço de currículo e falou assim, eu vou atirar, aonde cair, vamos lá, seja o que Deus quiser. E aí eu lembro que eu tinha deixado perto aqui mesmo da clínica, comecei pela Roberto Silveira e fui. E aí quando eu olhei assim, eu emagreci, na época era emagreci, né? Sim. Aí eu falei assim, vou deixar aqui, vai que, né? Aí fui bem recebida. Lembro de você do lado do balcão, eu entregando o currículo, assim, mas por acaso, você sabe se tem alguma vaga disponível, não sei o quê, pra ver se adiantava alguma coisa. E saí dali e continuei até lá perto do Campo de São Bento, fiz a volta. E a hora que eu cheguei no carro, você me ligou. E, vamos marcar uma entrevista, eu vi que você mora meio longe, você tá por aqui. Bem, explica, mora meio longe aí pra gente. Porque eu moro em Maricá, né? Eu não moro em Niterói, eu moro na cidade vizinha. Então você mora meio longe, vamos aproveitar que você tá aqui e vamos conversar. E aí sucedeu, a gente conversou e deu tudo certo. Aí entrei na Emagreci. E como é que foi isso? Quando logo você chegou, como é que foi essa sua experiência com a equipe, enfim, como é que... Então, eu fui muito bem recebida. Eu gostei logo de cara, porque o ambiente do trabalho parecia muito legal, muito saudável, assim. E eu fui muito bem recebida. E foi o que eu assim mais tinha me impressionado, foi que todo mundo me acolheu e todo mundo queria me ensinar, né? O que eu perguntava, todo mundo ia e ensinava, falava, é assim, assim, sabe? Aqui na clínica a gente tem sempre uma formação cultural, né, de acolher as pessoas que chegam, as profissionais que chegam, poder ajudar quem está vindo, né? Porque muitas vezes você chega numa empresa, você chega muito, oh meu Deus, e aí será que vão me receber bem e tal? Você ainda não tem nenhum espaço, muitas vezes, às vezes tem algumas panelinhas. E aqui a gente sempre trabalhou o acolhimento, não só das profissionais, né, como do cliente, enfim. A gente é da cultura da Darama buscar receber da melhor forma possível, né, todos que entram na empresa. E me diz uma coisa, Meire, você é uma profissional bem completa na área da estética, né? Porque você, filha de cabeleireiro, então imagino que você deve saber mexer. Só não corta o cabelo. Não de resto não. Mas por quê? Porque a minha mãe, ela tentou me ensinar a cortar cabelo.
E aí um dia ela saiu por algum motivo, ela foi na esquina, na padaria pra comprar qualquer coisa, um lanche da tarde, chegou um cliente. Opa! E eu fui cortar o cabelo. E eu lembro que minha mãe apareceu na porta e ficou... Ela a gente já é branca, né? Ela ficou totalmente pálida. Ela falou assim, filha, pegando a mão na máquina assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô fazendo o que você tá me ensinando, tô cortando cabelo. Só que me traumatizou, eu falei assim, não quero, não é pra mim. Aí ela interrompeu, você não conseguiu nem terminar. Não, porque ela falou assim, não, você poderia tá passando insegurança pro cliente não voltar mais, sei lá, não sei. Ela sei que ela ficou apavorada com eu, com a máquina. O cliente eu não sei, mas pra senhora passei uma insegurança terrível. E aí eu falei assim, não, eu sei fazer tudo dentro do salão. Eu sei fazer unha, eu sei fazer pintar cabelo, hidratação, tudo. Sem cortar cabelo. Entendi. Então, mas você, de qualquer forma, exceto o cabelo, você, na parte da estética, tanto da parte que diz respeito à unha, hidratação, cabelo, exceto cortar, você cuida da parte corporal, facial, deu aula, trabalha com laser também. De tudo isso, o que mais você gosta dessas áreas, né? O que mais te dá prazer de atuar na estética? Eu gosto muito da massagem. Porque a massagem, às vezes a pessoa vem assim, muito estressada. Então, assim, com o meu trabalho, eu consigo deixar aquela pessoa, pelo menos, né, naquele momento, mais relaxada, uma descansada. Então eu acho que de tudo eu gosto muito da massagem. A massagem seria assim a menina dos olhos, porque eu gosto muito da massagem. Na verdade, quem faz massagem ou quem já fez, realmente os benefícios da massagem ele é maravilhoso, né? Na verdade você sai mais leve. Eu digo que assim uma boa massagem você trata corpo e alma, né? Porque você sai mais leve. Normalmente você acaba dependendo do ambiente que é criado, a musiquinha de fundo, relaxante. Totalmente, você sai do corpo totalmente. Sai e se torna. Então, se você não tem essa experiência ainda, experimente. E realmente, nos dias estressantes que a gente vive... Se precisa. Meu Deus seria do céu. Fundamental. Se tem uma coisa que a gente mais precisa é desestressar. E a massagem realmente é uma boa alternativa. Verdade. Outra coisa, você parece que é especialista também em pós-operatório, né? Como é que é isso? Como é que é essa especialização? Como é que é esse trabalho, Meire? Tenho sim a especialização, né, de pós-operatório com o uso do tape, porque eu trabalhei no começo principalmente, eu peguei muita gente de pós-operatório sofrida, sabe? Então eu achei que seria um jeito a mais de eu poder ajudar nessas pessoas, porque elas ficam assim, tem cirurgias e cirurgias, né? Mas as estéticas, tem umas que deixam as pessoas aquele feio para poder ficar bonito. E aí eu acho que eu conseguiria melhorar pelo menos essa parte, essa transição de pós-operatório, para poder também depois a pessoa se olhar e falar assim, não, foi feito tudo direitinho, então o meu resultado é esse. E a gente potencializa muito os resultados, né? Nessas cirurgias plásticas acaba tendo muito hematoma, muito edema, né, no pós-operatório. E infelizmente nem todas as pessoas entendem e valorizam o pós-operatório, né? A importância. Quais coisas mais comuns acontecem com aquelas pessoas que negligenciam, não faz o pós-operatório, Meire? O que acontece muitas das vezes? Passa muita dor, né? Porque o edema, ele em si, ele causa dor, né? O inchaço, você vai se sentir a perna, o corpo mais cansado, mais dolorido. Pode acontecer fibrose, por exemplo, porque ali é um corte de tecido. Então a própria fisiologia do corpo vai tentar, como que eu posso dizer, arrumar aquela parte, né? Então
a gente faz o auxílio para que o corpo faça isso de forma organizada, para evitar fibrose, para depois, às vezes, uma queloide, que é o que mais incomoda as pessoas que negligenciam isso, é a cicatrização, abre ponto se você não faz um pós-operatório, porque o edema ele acaba repuxando. Então, tem várias coisas que podem acontecer quando não se faz um pós-operatório. E é muito importante dizer que precisa de um profissional que saiba o que está fazendo. Também. Importantíssimo, né? Porque não é só fazer não é simplesmente uma massagem, né? Não, pós-operatório não é só drenagem. E a drenagem, ela é diferente. Então, assim, não é fazer só drenagem e que tá tudo certo, que já estou fazendo meu pós-operatório. Depois tem todo um acompanhamento de cicatrização, de como teu corpo vai reagir àquilo, e às vezes a gente precisa de uso de aparelhos estéticos, justamente para a gente poder chegar num resultado. Ou seja, auxiliar nesse processo de cicatrização, né? E, óbvio, né? Foi fazer uma cirurgia plástica, a pessoa quer ficar mais bonita, quer ficar melhor, quer ficar bem. Exatamente, porque daí às vezes aparecem coisas que as pessoas se arrependem de ter feito a cirurgia. Uma coisa que era para ser feita para ficar feliz vai deixar a pessoa, às vezes, né, com a autoestima mais baixa do que estava, porque ela pensou que a cirurgia fosse melhorar a autoestima e às vezes por negligenciar o pós-operatório acaba ao contrário, né? A pessoa Perfeito, viu? Vocês aí que estão fazendo cirurgia plástica ou que está pretendendo fazer, não deixe de consultar a Meire para um pós-operatório, porque é extremamente importante. Afinal de contas, você vai gastar um bom dinheiro para fazer uma cirurgia plástica, porque um bom cirurgião plástico não é barato. E não dá para economizar no pós-operatório, até porque ele vai ser o auxílio da sua recuperação. E você vai passar o pós-operatório muito mais tranquila, né? Também tem isso, com menos dor, menos inchaço, enfim. Então você que vai fazer uma cirurgia plástica, não deixe de fazer um pós-operatório, viu? E temos aqui uma profissional que pode atender vocês perfeitamente bem. Meire, a gente... A Michele esteve aqui antes, a gente bateu um papo e foi bem legal também, e a gente teve a oportunidade de falar sobre, assim, estilos diferentes de pessoas, né? E situações engraçadas, e a gente não quer deixar de perguntar isso para você também. Até porque você, como a gente sabe, é muito espirituosa, enfim. Gente, vocês imaginam o que essa menina aí junto com a turma não devem de dar boas risadas, né? Porque, como a gente falou, encontra-se de tudo, né? A gente recebe várias pessoas. Você lembra de alguma situação engraçada ou situações, enfim, que você pode contar pra gente, né? Afinal de contas, às vezes tem intimidades que são engraçadas, mas nem sempre a gente pode estar falando, porque na sala é para preservar o próprio cliente, né? Cliente, exatamente. Eu acho que o que eu achava mais engraçado era quando as clientes, elas me xingavam. Por quê? Nossa, xingar? Me xingavam. Porque quanto mais me xingavam, mais elas gostavam de mim. Mais eu sabia que elas estavam gostando de mim. Porque me chamavam de carrasca. Ia fazer limpeza de pele. Nossa, tirou minha cara fora. Mas não fazia com outra pessoa. Falava muito bem, saía com a cara limpinha. Mas assim, quanto mais a cliente me xingava, mais eu sabia que ela me amava. Então eu falei assim, tá tudo certo. Mas era o mais engraçado, porque às vezes eu chegava assim, o cliente olhava assim, você que vai me pegar hoje, não sei o que, sem vergonha, não sei o que. Quanto mais me xingava, mais eu sabia que eu tava fazendo meu trabalho direito. Ou seja, a sua satisfação era medida em xingamentos, né? Nesse caso, não, claro que não eram todas, mas era assim, eram as mais divertidas, era essa, porque daí falava alto, aquela ali é carrasca, não vai com ela não sei o que. Então a gente ria bastante dessas situações. E você, assim, também atendeu homens e mulheres aqui na clínica, né? Que diferença você vê principal das dois tipos de pessoas, né? Entre homens e mulheres no atendimento? O que você destaca assim que você consiga falar pra gente de diferente? Bem, o homem, tudo, assim, não tudo, mas o que você oferece pra ele não tem, assim, muito questionamento.
é pra mim isso, vai me dar resultado, então bora, vamos fechar. A mulher não, a mulher ela vê, ela pesquisa, aí ela volta, aí ela vê, te pergunta mais um monte de coisa e às vezes não fecha, e às vezes, não, então vamos fazer. Mas assim, a diferença de homens, assim, de atendimento também é muito a vergonha, né? A mulher não, a mulher já está num ambiente que naturalmente é mais feminino, mas o homem chega um pouquinho mais receoso, não fala muito, entra mudo, sai calado muitas vezes, mas é mais isso, assim, a diferença. Os homens ainda estão se habituando com a estética, né? Apesar de ter avançado muito, dos homens já procurar muito tratamentos, né? Enfim, a gente até falou aqui que a gente já percebe homens procurando tratamento para gordura localizada, eles querem emagrecer e já perceberam que a estética ajuda a auxiliar também. A gente já percebe homens buscando botox, preenchimento labial, mandíbula, ou seja, faz uma harmonização facial, enfim, não quero ficar com a cara do Brad Pitt. A gente vai assim, mas vamos deixar um pouquinho mais quadrada, né? Mas o Brad Pitt acho que não vai dar para deixar igual, enfim. Mas a gente já percebe isso, mas ainda assim é uma quantidade muito menor do que as mulheres, né? E atendendo homens, você lembra de alguma situação também engraçada com homens? Eu lembro de várias. Algumas da nossa ética não pode falar, mas... Conta alguma que você possa falar que foi engraçado. Tinha um cliente que ele era bem gordinho, então assim, não era que era gordinho, ele é o biotipo do barrigão de chope. Sim. Né? Então a gente fazia um aparelho que dava uma estimulação muscular junto, além de tratar a gordura. E aí, como tinha essa camada de gordura maior, a gente aumentava a potência do aparelho. E quando eu aumentava, ele se acabava de rir. Então as pessoas falavam assim, Meire, o que está acontecendo lá dentro? Eu falei assim, eu tô rindo dele rindo do aparelho, porque ele sentia muita cócega. Tinha outro do laser também, que cada disparo do laser era um grito e as pessoas ficavam, meu Deus do céu, Meire, o que você tá fazendo? Tá matando o cara lá dentro. Até porque parece que os homens são bem mais frouxos que as mulheres, né? E aí alguns já se justificando, eu tô fazendo laser, mas eu não sou homossexual. Eu falei assim, não tem problema, eu não quero saber disso, não me interessa. Pode ser, pode não ser, eu quero fazer o laser, eu vou fazer o laser. Não, mas fique bem claro, tá bom. Até porque é bobagem, né? Hoje, seja os gays, seja os homens, problema nenhum, a estética tá para todos, exatamente, né? Mas eu imagino, ainda tem uma certa resistência, eu tô fazendo, mas eu não sou, não tem problema, não mesmo que explicar. fosse, não tem problema, bora fazer o laser. Não muda nada, né? Meire, enfim, você é muito espirituosa, enfim, imagino você com esse cliente rindo, ou seja, entra num ciclo ali que vira uma gargalhada só, né? Não, eu ria muito, e assim, era... As pessoas, Meire, o que você tava fazendo lá dentro? Me conta a piada que eu também quero rir. Eu falei assim, eu tava rindo dele, tava rindo do aparelho, ou tava rindo dele porque ele tava fazendo escândalo, que não era, né? Porque eu já tinha feito laser, então eu sabia que não doía desse jeito, mas era cada disparo do laser, ai, eu falei, meu Deus, fica quieto, meu querido. Meire, na estética, o que mais te deixa feliz? Eu acho que é o poder que a gente tem na mão de poder ajudar o outro. Verdade. Porque quando um cliente vem... às vezes ele está procurando a estética para preencher algum vazio dele, alguma frustração, e a gente, com o nosso trabalho, a gente consegue melhorar, né, a autoestima, a confiança daquela pessoa. Com uma massagem você deixa a pessoa mais leve, mais tranquila, né? Então a pessoa vê no espelho que ela está melhorando. Eu acho que é o maior prêmio, é o que me deixa mais feliz. Muito legal. Realmente o poder de transformação da estética, né, quando feito por profissionais habilitados, treinados e comprometidos em
em ajudar as pessoas a mudar essa parte da autoestima, né? Da pessoa se sentir melhor com ela mesma, né? Encontrar nela valores que muitas das vezes estão adormecidos. Isso realmente é muito gratificante. E indo já para uma parte final do nosso bate-papo aqui, que está muito agradável, Meire, eu perguntei para a Michele da outra vez e não vou deixar de perguntar para você também. Dos artistas, qual é o homem e a mulher mais bonito para você, na sua opinião? Ai, ai. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, de... Ai, quem você acha? Eu nunca tive um... Na realidade eu tive, uma questão de adolescente, né? Vamos voltar lá para as raízes. Mas eu gostava muito do Cauã Raymond, que você falou, mas na época de Malhação. Então eu achava legal aquele cabelinho, eu falava assim, é muito gato, Henri Castelli, né? Com aqueles olhos azuis, não sei o quê. Então eu acho que seria esses dois aí. E de mulher, na referência também da estética, né? De uma mulher bonita, enfim. Quem Cara, eu acho muito bonita a Ivete Sangalo. Realmente. Ela tem um jeito de mulherão, mas ao mesmo tempo ela é feminina, ela é meio masculina, não sei, e assim, ela é bonita por inteiro. E fora também que era uma simpatia, né? Então é até difícil, porque a Ivete é quase, não vou dizer que é uma unanimidade, porque imagino que deve ter sempre alguém que seja por Quando ela coloca aquele shortinho pra fazer aquele show, que ela coloca aquele shortinho com aquelas pernas, eu falei assim, meu Deus, mulher bonita da porra. Desculpa. Meire, pra finalizar, que recado você... Meire, para finalizar, que recado você deixa para as pessoas que ainda não encontraram a estética? Cara, a gente está aqui na Avenida 7 de Setembro, número 81. Vem aqui e vem conhecer, porque vocês vão se apaixonar, gente. É sério, você fazer uma limpeza de pele, você fazer uma drenagem, você melhorar o que está te incomodando, é sensacional. Então eu acredito que você deva, sim, pelo menos para conhecer. Não vou fazer nada de, não vou fazer preenchimento, não interessa, vem, conhece o que tem, o que talvez, né, você vai gostar. Eu acho que vale muito a pena. Legal, eu também acho que vale a pena, não só por estar atuando nesse segmento, mas eu acho que tudo para você se sentir melhor, eu acho que realmente vale a pena. Meire, nós não somos artistas, acho que talvez você nunca tenha passado por um processo de entrevista, né, com esse bate-papo que a gente teve aqui. Conta pra nós como é que foi essa experiência aqui, né? Foi legal, gostei. Passou rápido até. Não achei que ia demorar mais, achei que ia errar. Ia falar muita besteira, porque também a pessoa fala. Mas acho que você não vai ter muito trabalho em editar o vídeo, não. Eu achei muito legal. A equipe de produção vai ter que editar o vídeo, vai ter pouco trabalho com a Vai ter pouco trabalho, vai rir bastante também, eu tenho certeza. Bem, foi um prazer estar conversando com você aqui, Meire. A gente que conhece você muito sabe obrigada. Da pessoa espontânea, espirituosa que você é, engraçada. Eu acho até que você conseguiu segurar bastante aqui, porque você realmente é tida como a mais divertida aqui entre a turma, né? Então, foi ótimo bater um papo contigo. Esperamos que vocês também possam vir, não só conhecer a Meire, como conhecer a clínica, né? E aproveitar dessa oportunidade e dizer que é para nos acompanhar aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, Espaço Darama, Darama Laser, e até uma próxima oportunidade. A gente vai estar conversando com outras pessoas, outros profissionais, não só a Michele e você foram as primeiras profissionais. A gente queria abrir esse projeto com vocês, até porque é importante que vocês mostrem quem são vocês para quem ainda não conhece, tanto a empresa quanto as profissionais. E vamos estar conversando também com outros profissionais, outros assuntos interessantes, divertidos, mais sérios, enfim. E você
nos acompanhe, continue junto com a gente e até uma próxima oportunidade, até um próximo Darama Entrevista. Ai, meu Deus. Bora lá. É só pra Bem, e para finalizar, vamos dar um tchau. Até logo. Tchau.